Glória a Deus. Eu glorifico a Deus primeiramente por eu estar aqui nessa noite, por eu estar aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia. E quando o Renan me fez o convite, ele falou assim para mim: eu vou precisar de você nesse mês, no mês que vem. Não lembro, acho que era mês que vem ainda, foi o mês passado. Ele falou assim: vou precisar de você o mês que vem, porque o tema é a tua cara. Foi mais ou menos isso. Não lembro as palavras exatas, mas ele falou isso. O tema é a sua cara. Aí eu fiquei na cabeça, eu falei: qual será que é o tema, né? Sem a minha cara. E aí, na hora que ele me mandou o tema, eu fiquei preocupada. Eu falei: eu sei por que é a minha cara, porque eu já preguei isso. É a minha cara porque eu já falei disso o ano passado, num culto de jovens. E aí foi muito difícil, porque eu falei assim: Deus, o que você está querendo agora, né? Será que é a mesma palavra? Será que é totalmente diferente? Será que tem que acrescentar alguma coisa? Eu fiquei perdida, eu falei: meu Deus, e agora? E foi muito, muito difícil, porque eu já tinha falado, tudo que estava na minha cabeça eu já tinha falado. Eu falei: Deus, e agora? O que vai ser, né? E como eu disse, foi para mim, assim, eu glorifico a Deus por estar aqui nessa noite, porque várias e várias vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em mandar uma mensagem para o Renan e falar: Renan, não dá, eu não tenho condição de estar lá sábado. Foi uma semana muito difícil, foi uma das piores semanas, cheia de notícia ruim, cheio de imprevisto, cheio de coisa acontecendo. Eu falei: Deus, como é que eu vou estar lá sábado? Eu falei: Deus, não tenho condição. Eu vou mandar uma mensagem para o Renan, não tem como eu estar lá. Só que aí esse tema ficava na minha cabeça: poxa, é muito improvável eu estar lá. Então eu creio que é porque eu sou a pessoa certa. Se é tão improvável, é isso que Deus quer. Primeiro Ele quer, é isso, a primeira coisa é isso. A primeira coisa improvável é eu aqui nesse lugar, nessa noite. E aí o que Ele colocava no meu coração era 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9. Que diz assim, 2 Coríntios 12, 9. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. E esse versículo me fazia continuar. Eu falei: eu não posso mandar essa mensagem para o Renan. Eu tenho que estar lá. Porque o que ele diz aqui no versículo 10 é quando estou enfraquecido. É quando eu estou fraco, eu sou forte. Tem uma diferença entre estar e ser. Quando você está alguma coisa, é algo momentâneo, é algo passageiro. Eu estou aqui nesse lugar, nessa hora. Daqui a pouco eu não vou estar aqui. Daqui a pouco eu vou estar lá em casa. Daqui a pouco eu vou estar no meu carro. Então estar é passageiro. Então se você está fraco, é algo passageiro. Mas ali ele termina dizendo que sou forte. E ser faz parte da tua identidade. Não é passageiro, não é momentâneo. Então você é forte. Amém? Você pode estar fraco momentaneamente. E pode ser que a tua fraqueza dure 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei. Pode ser que esteja durando um tempo maior, mas é passageiro. Mas uma coisa que faz parte da tua identidade é que você é forte. Amém? E foi isso que Ele nos deixou. Aleluia. E eu acredito que o que eu vim fazer aqui, graças a Deus eu sou a primeira a falar desse tema,
porque eu acredito que vai ser só uma introdução mesmo. Vai ser algo bem superficial, algo bem simples que Deus colocou no meu coração. E que daqui para frente vai vir pessoas muito mais capacitadas para aprofundar esse assunto. Então hoje eu vou fazer só uma introdução. Amém? E eu gostaria de começar com 1 Coríntios 1, 25. E quando eu penso nesse tema de improvável, isso é a primeira coisa que vem no meu coração. É essa passagem, 1 Coríntios 1, 25. A minha versão vai estar um pouquinho diferente, com a minha King James também, mas é uma versão diferente. Então, mas pode acompanhar por ali. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as coisas que são desprezíveis. Sim, coisas que nada são, para aniquilar as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Então aqui a Bíblia nos diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas improváveis. Então, o que você mais vai ouvir aqui hoje é a palavra improvável. Que Deus escolheu os improváveis. Deus não foi lá e escolheu o melhor que tinha, o mais capacitado. Não, Ele escolheu o pior de todos. Ele escolheu o mais improvável, aquele que ninguém dava nada. E aí o exemplo que eu lembrei foi exatamente o mesmo exemplo que eu dei nessa última ministração. Que é que quando se você tem uma empresa ou se você passa por uma entrevista de emprego, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu estou precisando de professor, é verdade, estou precisando de professor de inglês. E vamos supor que chegue um monte lá de professor para fazer entrevista. E aí eu vou falar com eles e aí tem um cara lá que é fluente em inglês, tem um cara lá que se formou em letras, dá aula há muito tempo, ele tem uma didática maravilhosa, todo mundo entende o que ele fala, e você fala, nossa, esse é o cara, eu vou querer esse, né? E tem outro lá que não sabe nem falar inglês, nunca deu aula na vida, não sabe nem o que é didática, não fez nem uma faculdade. Qual que eu escolheria? Eu escolheria o mais capacitado, isso é óbvio. Nós seres humanos, a gente olha e a gente quer o melhor. Eu quero o melhor para a minha empresa. Eu quero o mais capacitado, que tem mais condições de exercer o papel. Só que Deus, Ele faz o oposto. Ele fala, eu quero aquele ali, ó, que não fala nem inglês. Eu quero o mais improvável de todos. Então Deus, Ele não é como o mundo é. Ele não faz o que a gente faz, o que a gente pensa. Ele faz totalmente o contrário. Ele quer alguém improvável. E aí, como diz o versículo, que é justamente para ninguém se gloriar. É justamente para eu olhar e falar assim, poxa, foi Deus que fez. Foi Deus que levantou esse aí. Foi Deus que fez daquela pessoa improvável chegar onde ela está hoje. Porque não tem outro jeito se não for Deus. Não tem outro recurso para ele. Ele não era nada. E aí, onde ele está hoje, não é fruto dele, porque ele não sabia nada. É fruto de Deus. Deus agiu na vida dele. Então, o que Deus faz é isso. Ele escolhe o menos capacitado. Para você olhar e falar, olha o que Deus fez com aquela pessoa. E eu creio que é assim comigo e com você. Comigo foi assim. Quem sou eu para estar aqui hoje? Eu sou a menos
improvável, eu sou a mais improvável para estar aqui hoje. Mas eu estou aqui, não é por mim, não é porque eu fiz alguma coisa, mas é porque Ele faz através de mim e através de você. Amém? Aleluia. E lá em Mateus 11, Jesus fala sobre isso. Coloca para mim, Mateus 11, 25. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e prudentes e revelaste às criancinhas, e revelaste aos pequeninos. Então, o que Deus faz é para confundir mesmo. Ele não revela as coisas dele para o mais sábio, para o mais capacitado. Ele revela para o menor de todos, para as mais criancinhas, para os mais pequeninos. É assim que Deus age. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E como eu disse, eu já estive aqui falando tudo isso. E no ano passado, quando eu falei, eu lembro que o tema era... não existia tema no culto de jovens, mas o título que eu dei foi: Deus escolhe as pessoas mais improváveis, Deus escolhe os improváveis, era alguma coisa assim. E eu falei de algumas pessoas improváveis da Bíblia. E eu queria só fazer um resumo de algumas pessoas que foram improváveis. Algumas pessoas que Deus usou. E a primeira delas, não vou falar de todas, tá? Não vou falar de tudo que eu preguei da outra vez. É só um resuminho bem rápido. Como eu disse, é só uma introdução a esse assunto. E uma das pessoas improváveis foi Moisés, né? Desde o começo da história dele, tudo foi improvável. Desde o nascimento, porque ele nasceu numa época em que os meninos tinham que ser mortos, né? E ele ter sobrevivido e a mãe ter escondido ele já é algo improvável, porque todos deviam ser mortos, todos os meninos. Então ele já nasce num contexto improvável para ele viver. E aí a mãe dele coloca ele num cesto e coloca num rio. Já é a segunda coisa improvável, porque qual é a chance de dar certo, né? Qual é a chance desse menino não virar, não morrer afogado, aquele cesto virar? Não faz sentido. Mas foi a segunda coisa improvável da vida dele. E aí, quem acha o menino é a filha de Faraó, a filha de quem mandou matar. Já é mais uma coisa improvável, né? E aí ela quer cuidar daquele menino, ter ele como um filho. E ela leva para sua casa e ela quer chamar alguém para cuidar do menino. E eu fiquei imaginando, tinham muitas mães ali, porque se estava morrendo todos os meninos, tinha muita mãe sem filho lá. Só que ela escolhe justamente a mãe de Moisés para cuidar dele. Então, qual é a chance, né? Mais uma coisa improvável. E aí ele cresce, e aí Deus chama aquele menino, agora um homem, chama ele para libertar o povo do Egito. E aí ele mesmo fala: Senhor, mas isso é muito improvável, porque eu não sei falar direito. A Bíblia diz que ele tinha dificuldade para falar, que ele tinha medo, que ele não se achava incapaz, que ele era inseguro. E aí ele fala: quem sou eu para fazer isso? Como assim eu vou ser um líder? Como eu vou estar à frente? Eu mal consigo falar. Isso é muito improvável. Só que é justamente as pessoas improváveis que Deus escolhe. E aí Deus fez uma grande obra na vida de Moisés. Então esse foi o primeiro personagem improvável. E assim como Jeremias. Jeremias é mais ou menos a mesma coisa, no sentido que Deus chama e ele fala: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou só uma criança. Aí Deus fala: mas não é você que vai falar, sou eu que vou falar através da sua boca.
Então, é improvável, mas sou eu que vou fazer. Você é meu instrumento apenas. Então, só confia. E mais um foi Paulo, né? Que era Saulo. Saulo era aquele que perseguia a igreja. Então, qual a chance de dar certo? Chamar um cara que perseguia os cristãos. Chamar um cara que matava, que prendia, e ter um encontro com ele e falar assim: agora a tua história vai mudar, agora você não vai ser mais perseguidor, agora você vai ser perseguido. E olha tudo que Deus fez na vida de Paulo, né? Tudo que Deus nos ensina até hoje através de Paulo. A pessoa mais improvável, aquele que odiava os cristãos, agora é alguém que morre por amor ao evangelho. Alguém improvável. E Davi. Na verdade, assim, quando eu vejo esse tema, o primeiro que me vem à mente é Davi. Porque Davi, ele foi esquecido, desprezado, até pelo próprio pai, né? Quando o profeta chega na casa e fala assim, ó, um dos seus filhos, para Jessé, um dos seus filhos vai ser rei. E aí, eu creio que ele preparou lá todos os meninos, aqueles homens fortes, grandes, bonitos, com tudo para ser rei. Colocou todos eles lá. E talvez ele nem se importou de chamar Davi. Talvez até mesmo Davi, eu fiquei pensando, acho que até Davi deve ter pensado assim, não vou nem tomar um banho, não vou nem me aprontar, vou ficar aqui mesmo cuidando das ovelhas, porque qual é a chance de ser eu? Né? Com os irmãos que eu tenho, qual é a chance de ser eu? Então eu vou ficar aqui mesmo, né? Vou ficar aqui cuidando das ovelhas do meu pai, enquanto ele está lá com os meus irmãos. Um deles vai ser escolhido, depois eu fico sabendo. E aí, e nem o pai dele foi lá. Falar assim, vem cá, toma um banho, né? Talvez é você. Não, o pai dele também devia pensar, qual é a chance de ser Davi? Só que, como eu disse, com Deus é diferente. Deus, ele não olha o que o homem vê, Deus olha o coração. E aí o escolhido foi Davi, porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. E mais um deles foi Abraão. Deus chama Abraão e fala, vou fazer de você uma grande nação. Olha para as estrelas, olha essa quantidade de estrelas, é isso que eu vou fazer com você, a quantidade da sua descendência. E ele fala, qual é a chance? Eu sou muito improvável, minha mulher é estéril. Qual é a chance de eu ter uma descendência? Mas é aquele que Deus escolhe. É Abraão que Deus escolhe. E ele cumpre a sua promessa. Aleluia. Outra improvável foi a Maria, né? Deus chama uma virgem e fala, você vai ser a mãe do Salvador, do meu filho. Qual é a chance? Ela virou e falou, Senhor, mas isso é muito improvável. Eu sou virgem, eu não conheço homem nenhum. Qual é a chance? Não vai dar certo. Mas mesmo sem entender, eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. E eu vejo que é assim, que o segredo é esse. Que é, mesmo sem saber como vai ser, mesmo não fazendo sentido nenhum, mesmo não tendo chance de dar certo, porque pra gente não tem sentido, não tem a menor condição de dar certo. Só que o nosso papel é esse, falar, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. Esse é o segredo das pessoas improváveis. E isso tudo eu falei da outra vez. Aí eu fiquei pensando, e o que Deus acrescentou essa semana foi que Deus não só usa pessoas improváveis. Muitas vezes Deus usa coisas improváveis também. Tem três tópicos. Deus usa as pessoas improváveis, que eu já falei. Deus usa coisas improváveis. E Deus age de maneiras improváveis.
E aí eu lembrei de uma história que eu já ouvi algumas vezes, tenho certeza que vocês também já ouviram, que Deus usa coisas improváveis. E eu vou ler aqui, é bem rapidinho. Que diz assim, isso é a cara da Lanuce, gente. Ela não está aqui hoje, mas eu acho certeza que ela já leu isso daqui. Diz assim, um homem corria por uma mata com todas as suas forças, pois estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam assassiná-lo. Então ele avistou uma pequena fenda numa montanha à sua frente, sem saber, porém, que era um beco sem saída. Sem ter para onde ir e nem podendo voltar, ele se escondeu atrás de um pequeno arbusto, agachou-se e clamou: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Coloca, Senhor, um anjo na entrada dessa fenda. Um não, Senhor, 2. Melhor pensando, 1 dúzia. Somente um grande milagre poderá me salvar. Enquanto ouvia o aproximar do som dos pesados passos dos seus perseguidores, reparou que uma aranha começou a tecer uma teia na entrada do lugar onde havia se escondido. Mas nem ligou muito para esse fato. Tamanho era o seu desespero. Quando os malfeitores se aproximaram do local, um deles disse aos demais: ali ele não entrou, tem até teia de aranha. Venha, vamos para o outro lado. E foram embora. Ou seja, Deus usa as coisas improváveis. Né? Na visão dele, o que fazia sentido? Senhor, manda um anjo, coloca um anjo ali na entrada, para eles não... ou sei lá, faz uma rocha aparecer ali, manda 1 dúzia de anjos. Mas não, Deus mandou uma aranha. Qual é a chance de dar certo? Né? É muito improvável. Mas Deus escolhe as coisas improváveis. Não é do nosso jeito. É do jeito dele, porque o jeito dele faz sentido. A gente não entende nada. Na hora que ele viu aquela aranha, ele nem deu atenção, porque não faz sentido. Mas Deus escolhe as coisas improváveis. Aleluia. Coloca para mim João 6. João 6. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para o provar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Qual era a chance de dar certo? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Isso era muito improvável.
Mas esse menino, esse rapaz, eu fiquei imaginando, porque se ele lá com 5 pães e 2 peixes, talvez ele ajuntasse os amigos dele ali e comessem. E era justo, talvez. É dele, ele vai fazer o que bem quer. Mas ele vira e fala: qual é o tamanho da fé dele de entregar os 5 pães e 2 peixes e falar: aqui, para você alimentar essa multidão, né? Ele teve que ter muita ousadia para achar que seria capaz, achar que seria provável. E até mesmo o discípulo ali, acho que ele ficou com medo de falar para Jesus, tipo: Jesus, tem um louco aqui, tem um improvável aqui falando assim que tem isso daqui para dar para 5.000 pessoas comer. Qual era a chance de dar certo? Mas o menino foi muito ousado. E para ele talvez foi humilhante ali ver as pessoas olhar para a cara dele e falar assim: esse daí é louco, né? Porque era muito improvável. Só que ele decidiu entregar tudo o que ele tinha. Porque ele sabia que ele ia entregar nas mãos certas. Eu sei que é improvável, isso é muito insignificante, isso, mas eu vou entregar para a pessoa certa. Ele sabe o que fazer. Então é isso, mesmo que a gente ache improvável, entrega tudo o que tem. Fala: ó, eis aqui, eis-me aqui e eis aqui. O Senhor sabe o que fazer. E voltando lá em Davi, então Davi era uma pessoa improvável, que nós já vimos. Só que o que Davi usou para derrubar um gigante? Eu cheguei aqui, eu vi essas pedras, eu falei assim: podia ser 5, né? Porque Davi escolheu 5. Até contei, mas aqui só tem 4. Aí eu falei: qual era a chance de um gigante cair? Davi escolheu uma arma improvável, né? Contra um gigante, ele escolheu 5 pedras. E eu pensei, eu cheguei aqui e falei: não era desse tamanho. Porque se fosse desse tamanho faria sentido, né? Mas eu não acredito que Davi conseguiu pegar uma pedra desse tamanho e jogar no gigante, né? Ele escolheu uma arma improvável, ele escolheu 5 pedras, só que ele usou uma só, nem precisou das 5. O quão improvável é você derrubar um gigante com uma pedrinha? Então Deus usa pessoas improváveis, com armas improváveis, com coisas improváveis. E João 9. João 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O que Jesus usou para curar aquele cego? Saliva. Qual era a chance de dar certo? Quão improvável é você pegar a sua saliva e passar no olho de alguém e a pessoa voltar a ver? Mas Deus usa as coisas improváveis. E lá em Números 22, o que Deus usa para falar com Balaão? Uma jumenta. Qual é a chance de uma jumenta falar? Alguém já viu uma jumenta falando? Um animal, tá? Alguém já viu? Alguém já viu uma jumenta falar? Qual é a chance de dar certo? Só que ele usa um animal para falar com o jumento que não estava obedecendo ele. Qual era a chance? Sabe? Só que Deus usa coisas improváveis. Deus usa uma nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer chover.
Deus usa coisas que a gente despreza, que a gente acha insignificante, mas na mão dele tudo faz sentido. E na minha vida eu lembrei na minha vida Deus usou uma coisa muito improvável. Deus usou um celular para salvar minha vida. Isso é muito improvável. Eu já contei esse testemunho. E nem era um celular como de hoje em dia, que tem tudo. Era um celular que só fazia ligação e mandava SMS. Mas Deus usou um celular e mudou a minha história com uma coisa tão improvável. Foi numa virada de ano. Eu estava na casa da minha avó. A gente passava virada de ano lá. E na época eu tinha uma bis. E eu tinha ido de bis, eu não tinha ido com a minha mãe. E eu falei, eu vou voltar para casa mais cedo hoje. Já tinha passado a virada do ano, falei, eu vou voltar para casa. Peguei minha bis, coloquei o celular no bolso de trás, que eu costumo fazer até hoje. E fui embora. E aí no meio do caminho, eu comecei a cantar um louvor. Né? Eu ainda não... Eu ia na igreja, às vezes, que o meu pai me convidava. Eu ia em poucos cultos, eu ia em algumas escolas dominicais, que ele ficava pegando no meu pé, na escola dominical dá para você ir, então vamos. Aí quando eu não inventava uma desculpa, eu ia. E aí então imagina, o meu pai tentava me evangelizar com tanta categoria, né? Era o meu pai, cara, ele falava comigo e tudo era muito bonito, só que eu não levava a sério de verdade. E aí, eu indo embora lá dessa virada de ano, me veio um louvor na cabeça, que eu ouvia nas vezes que eu ia na igreja ou no carro do meu pai. E aí eu comecei a cantar no meio do caminho. Que era Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E eu fui cantando no meio do caminho. No primeiro dia do ano, indo embora para minha casa. E eu fui cantando esse louvor, com o celular no bolso de trás, de bis. E o caminho que eu tinha que passar para chegar na minha casa era a Avenida do Açari. E na época era o point, né? A galera ficava tudo ali na avenida, aquele monte de gente. E eu passando lá, e a avenida cheia de lombada, né? Antigamente tinha até mais do que tem hoje. Beleza, eu passei por todas elas, não levantei da moto em momento nenhum. Cheguei em casa, na hora que eu coloco a mão no bolso, falei, putz, perdi meu celular. Não estava mais ali. Eu falei, nossa, perdi. Agora, qual é a chance de eu recuperar, né? Uma avenida cheia, aquele monte de gente. Perdi meu celular, já era. E aí, na hora que eu levantei da moto, eu percebi que eu estava sentada em cima do celular. Aí eu olhei aquela cena e falei, qual é a chance? Eu estava numa moto em movimento, passei por várias lombadas, então com certeza mexeu ali. O celular caiu do bolso, qual é a chance de eu sentar em cima do celular? Não faz sentido nenhum. Com certeza, se o celular cai do seu bolso numa moto, ele vai para o chão. Não tem explicação. Aí naquilo eu fiquei paralisada um tempo pensando, eu falei, o que será que aconteceu? Não faz sentido, eu não levantei da moto em momento algum. E aí eu comecei a chorar, aí eu entrei em casa, entrei no meu quarto, ajoelhei e falei assim, Deus, esse é o amor que o Senhor tem por mim? A ponto de não deixar eu perder um celular, uma coisa tão insignificante. E naquilo foi muito forte para mim. Falei, Deus, olha o amor que o Senhor tem por mim, sabe? E foi uma coisa tão desprezível, foi um celular velho. Diante de todos os momentos lá que o meu pai tentava, foi um celular velho que Deus usou para falar comigo. Aí eu entrei, eu me ajoelhei e falei, Deus, de hoje em diante eu entrego minha vida para você de verdade. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma.
que Deus usa coisas improváveis. Aleluia. E Deus, Ele age também de maneiras improváveis. Coloca para mim Lucas 5. Diz assim: e aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia em todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Aleluia. Então, olha que coisa mais improvável. Aqueles homens, eles tinham passado a noite inteira pescando. E aí, Jesus espera eles voltarem, lavar as redes. Ele se aproxima e fala assim: agora você volta lá e joga, porque vai dar certo. Talvez ele pense, mas ele não sabe o que ele está falando. A gente tem experiência, né? Nós fazemos isso a vida inteira. Eu sei reconhecer que deu ruim hoje. O mar não está para peixe, né? E ele quer que eu volte. Talvez tenha passado isso para a cabeça. Só que aí, o segredo é: eis-me aqui. Se você está falando que vai dar certo, quem sou eu para duvidar? Então Deus age de maneiras improváveis. Lá em Daniel 3, lembra da história da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha, porque eles não adoraram a um Deus desconhecido. Eles só adoravam a Deus verdadeiro. E eles foram jogados na fornalha de fogo, aquecida muito mais do que o normal. E o que eles fizeram lá dentro? Eles caminharam com Jesus. Qual é a chance? Mas Deus age de maneiras improváveis. Eu quero ler mais uma passagem de 1 Reis. 1 Reis 17, a partir do 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que providencie o teu sustento. E ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou:
tão certo como vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, juro pelo seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Eu achei interessante que antes de acontecer, olha que maneira improvável do Senhor agir. Ele falou assim: vai ali, porque ali tem uma viúva que vai te sustentar. Só que Deus já sabia que ela não tinha nada, né? E aí eu fiquei imaginando Elias, falar assim: nossa, agora eu vou lá, vai ter uma viúva me esperando com um banquete, né? Uai, ele falou que ela vai me sustentar, né? Eu fiquei imaginando a cara dele na hora que ele viu que era aquela viúva que não tinha nem para ela, né? Ela não tinha nem para ela e para o filho. Era uma última refeição que ela ia fazer e morrer, porque não tinha mais nada para comer. E é aquela viúva que ia sustentar. Só que se Deus falou que ia ser assim, então ia ser assim. Então se Ele falou, a palavra vai se cumprir. Então ele sabia que ia dar certo. Por mais improvável que parecesse, era a coisa certa, era a viúva certa. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, então quando você achar que é muito improvável, que não vai dar certo, somente confia, somente entrega. Se Ele te pediu, entrega. Se Ele disse que você vai fazer, você vai fazer. Você diz: eis-me aqui. Porque Ele não vai atrás de alguém capacitado, alguém talentoso. Não, Ele vai atrás de alguém dependente, de alguém obediente a Ele, de alguém que confia que vai dar certo. Não por nossa capacidade, mas por dependência a Ele, por saber que Ele vai fazer, por saber que vai dar certo por causa dEle. Sabe? Então deixa Deus usar a tua insignificância. Deixa Deus usar, mesmo que você seja um improvável. Porque você se lembre que Deus usa pessoas improváveis, Deus usa coisas improváveis, Deus age de maneiras improváveis. E para encerrar, eu queria ler o último versículo, que está em Marcos 10, 27. E Jesus, fixando neles o olhar, lhe revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Amém? Para Deus tudo é impossível, para Deus tudo é provável, nada é improvável para Ele. Então, quando tudo parecer improvável, quando tudo parecer que não vai dar certo, confia, porque para Ele tudo é possível. Para Ele nada é difícil. Somente entrega a tua vida para Ele, confia, descansa, que é Ele que vai fazer. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por eu estar aqui nessa noite e espero que Ele tenha falado através da minha vida. Amém? Glória a Deus.